Vitamina Filosófica apresenta a filosofia de Miyamoto Musashi. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vitamina Filosófica. O meu nome é Fábio Beato e já há muito tempo que não nos encontrávamos por aqui. Foi um período de grande crescimento para mim a vários níveis e acho que hoje vamos começar aqui com um episódio bem especial, porque vamos virar-nos de um pouco para a filosofia oriental, que é um tópico de grande fascínio para mim, e vamos iniciar com uma figura que pode até nem ser considerada um filósofo, mas tem certamente muita filosofia por detrás desta figura. Quem é que eu estou a falar? De Miyamoto Musashi, considerado talvez o maior e melhor samurai de todos os tempos. Mas antes de começarmos, eu quero que imagines um Japão em total convulsão. Guerras civis, clãs em disputa, alianças que mudavam como ao vento, senhores feudais a erguer-se e a cair de um momento para o outro. Era o final do século XVI e o Japão estava num estado de total caos. E foi neste solo instável que nasceu Miyamoto Musashi, em 1584. Não se sabe ao certo se era um filho legítimo de um samurai errante ou se foi criado como órfão por monges budistas. A realidade é que a sua origem ainda está um bocado incerta, mas aquilo que se sabe é que com apenas 13 anos matou o seu primeiro adversário num duelo. E durante décadas percorreu o Japão inteiro com a sua espada de madeira. E é isto que eu estou a dizer, de madeira. Não de aço, e não porque ele não tenha conseguido arranjar uma espada de aço, uma katana de aço, mas por princípio filosófico. Venceu mais de 60 duelos, todos à morte, todos sem perder. Mas esta vitória constante não o endureceu, não o tornou mais orgulhoso e arrogante. Muito pelo contrário. Aos poucos, o Musashi foi afastando-se do desejo de matar e aproximou-se de algo que eu pessoalmente considero maior, que é o desejo de compreender. Fundou a sua própria escola de combate, a Hyo Niten Ichiryu, espero ter dito corretamente, baseado no uso de duas espadas, uma em cada mão. Isto pode parecer hoje em dia como nada de especial, mas no século XVI foi revolucionário. Era uma técnica que nunca antes tinha sido vista. E podemos vê-la também como um símbolo da sua independência e da criatividade que o caracterizou durante toda a sua vida. Até se depois forem estudar um bocadinho mais as batalhas e os duelos que ele teve, às vezes as estratégias criativas que ele arranjava para derrotar os seus adversários são incríveis. Davam para verdadeiras histórias e filmes. Mas muito mais que um estilo de combate, e é por isso que estamos aqui a falar dele, Musashi desenvolveu uma forma de viver. Um estilo que não procurava a glória, nem o favor dos nobres, nem o dinheiro, mas a verdade, a liberdade total. Já nos seus últimos anos, retirou-se para uma gruta chamada de Rengando, onde se dedicou à pintura, caligrafia, meditação e à escrita. Foi aqui que ele escreveu o famoso livro dos Cinco Anéis, talvez o livro mais famoso dele, que é um tratado sobre estratégia. Mas o que nós vamos falar aqui é sobre o seu segundo manuscrito, que foi escrito com a morte no seu horizonte. Este manuscrito ele deixou ao seu discípulo mais fiel. Chamamos-lo de Dokodo, e que se pode traduzir como o caminho que se deve seguir sozinho. Nele não há floreios, não existem explicações. Apenas 21 máximas que Musashi considerava verdades essenciais, que ele foi aprendendo ao longo de toda a sua vida. Frases que, segundo ele, deviam ser vividas, não discutidas. Era uma filosofia prática, vivida. Uma filosofia para o cotidiano e não apenas para samurais. Hoje vamos começar por duas dessas máximas. Duas pedras que sustentam o alicerce do caminho que se deve seguir sozinho, mas que eu considero que é profundamente humano. Ora, o primeiro princípio diz: aceita tudo exatamente como é. Esta frase pode parecer muito simples. Aliás, é extremamente simples, mas como todas as grandes verdades, ela reside na sua simplicidade e a sua profundidade não é diminuída pela sua simplicidade. Ela carrega o peso de uma montanha.
No original japonês, a ideia é mais precisa. Significa aceitar o mundo tal como ele é, sem resistência interior. Ou seja, não se trata de resignação, trata-se de não desperdiçar energia a lutar contra o que é inevitável, contra o que é o destino. Musashi, tal como os estoicos, compreendia que a dor nasce muitas vezes da recusa. Porquê? Porque queremos que o mundo seja diferente. Queremos que os outros nos compreendam, que o passado se arrependa e que a vida inteira se molde aos nossos desejos. Mas a realidade é que o mundo não tem a obrigação de ser como nós gostaríamos. E de facto, não é. E muitas vezes também é aí que reside a sua beleza e também a sua brutalidade. Para Miyamoto, aceitar não é submeter-se. Isto é muito importante. Porque nós no Ocidente ouvimos a palavra aceitar as coisas como elas são, como uma espécie de resignação, de inação, de vitimismo. Não tem nada a ver com isto. Aceitar para Miyamoto não é submeter-se, é libertar-se. De quê? Libertar-se do ressentimento, da raiva, do vitimismo, da queixa. Imagina um duelo, ok? Estás ferido, está a chover, a espada está a escorregar das tuas mãos, o inimigo está a jogar sujo. Se a tua mente está a dizer isto é injusto, já não devia ser assim, já perdeste. Vais perder este duelo. Mas se tu aceitares, se acolheres cada detalhe como parte do cenário inevitável, não focando na injustiça, mas apenas em absorver o que está à tua frente e tentares utilizá-lo para teu benefício, então vais ganhar lucidez. E a tua energia vai voltar ao momento presente. No fundo, Musashi ensina-nos a dizer sim à realidade. Especialmente quando ela nos está a doer, porque quando ela nos traz prazer é muito fácil, mas quando dói, aí é que percebemos se conseguimos ou não aceitar este princípio. Porque só a partir deste sim à realidade, nua e crua tal como ela é que se pode agir com clareza. Só a partir do momento em que nós fazemos as pazes com aquilo que é, com a realidade à nossa frente, é que nós podemos partir para o segundo ponto, que é perceber o que é que eu posso fazer a partir de agora com o cenário e com as ferramentas que eu tenho para chegar ao meu objetivo. É assim que tu podes aplicar isto no cotidiano. Imagina, foste rejeitado num trabalho. Aceita como é. Percebe o que é que podes retirar daí e se calhar ver como podes ir para o trabalho que tu queres. O que é necessário. Uma relação terminou? Aceita como é. Vê porque é que ela terminou. O que é que tu ganhaste com este término? O que é que tu perdeste? E age para conseguires ter algo melhor no futuro. Estás doente? Aceita também como é. Olha para o que é que causou esta doença. Percebe, esta doença é algo que eu posso curar, é algo que pode ser tratado. O que é que eu posso fazer a partir de agora com a minha realidade que tenho esta doença? Não se trata de gostar, isto é muito importante. Trata-se de reconhecer. Porquê? Porque só a aceitar se pode transformar. Só assim é que nos podemos transformar, como eu gosto de dizer, em alquimistas da realidade. Agora vamos mergulhar no segundo princípio do Dokodo. Estamos a falar de uma frase que, embora muito curta, eu acho que carrega o peso de séculos de sabedoria. Qual é então a segunda máxima? Não procures prazer por si mesmo. Talvez este aqui seja um dos princípios mais difíceis de aceitar no nosso tempo. Porque vivemos numa era onde o prazer não é apenas permitido, é incentivado, comercializado, normalizado, e toda a sociedade nos está sempre a dizer: procura apenas o que te faz sentir bem. Se não estás satisfeito, troca, compra um novo produto. Se é desconfortável, evita. Se dói, cala. Se não dá prazer já, então para que é que vais continuar? Mas Miyamoto oferece-nos uma perspectiva completamente diferente da que vivemos hoje em dia. É uma perspectiva que não vem do conforto, mas que dá clareza. E ele não diz que o prazer é mau, isto é muito importante. Ele não está a negar o prazer, não está a falar de ascetismo, de uma vida de sofrimento, nada disto. Ele apenas diz que não o persigas como um fim em si mesmo. Ou seja, esta nuance faz toda a diferença. Porque há uma diferença gigantesca
entre sentir prazer e viver para o prazer, entre desfrutar de um momento que faz parte da nossa jornada, é importante para a nossa jornada, porque a vida também tem de ter prazer, mas há uma grande diferença entre desfrutar de depender do prazer para nos sentirmos completos. Para Musashi, quem vive à procura constante do prazer torna-se frágil, torna-se instável, incapaz de lidar com a vida tal e qual como ela é. É como um barco guiado pelo vento. Vai onde sopra a vontade do prazer, mas nunca sabe onde está o norte. É uma vida sem um propósito, sem um princípio basilar. E ele sabia, porque ele experienciou, que no campo de batalha esta fragilidade é fatal. A verdade é que no nosso dia, embora não estejamos a lutar com katanas uns contra os outros, também existem muitos tipos de batalhas, não é? Batalhas emocionais, interiores, relacionais, batalhas também pela sobrevivência, muitas vezes financeira. E se em todas elas procuramos apenas o que é agradável, se procuramos nunca, ou seja, nunca aprenderemos a resistir. Se nós estamos sempre à procura do prazer, nunca vamos aprender a resistir, a esperar, a ter resiliência, a suportar, a crescer e todas as coisas que nos fazem verdadeiramente enormes enquanto seres humanos. Musashi, é preciso entender, ele vivia tudo isto. Ele não era um teórico. Ele treinava no frio. Ele dormia no chão. Ele jejuava. Não porque não pudesse ter mais, como vocês podem compreender, com a fama que ele tinha e com o sucesso que ele tinha, ele poderia estar rodeado de mulheres, rodeado de bebida, rodeado de tudo o que a sociedade considera prazer e luxo. Mas ele não fazia. Não porque fosse masoquista, mas porque estava a treinar a sua liberdade. A liberdade dele em relação ao prazer, para não se tornar escravo do prazer. Ele sabia de que quem precisa do prazer para agir não é livre. Um homem que é escravo do prazer não é livre. Quando nós somos obrigados a estar constantemente a procurar a dopamina, não somos livres. Somos escravos dos nossos vícios. E este princípio ecoa em muitas filosofias. No estoicismo fala-se da apatia, não como indiferença, mas como uma capacidade de agir sem ser dominado pelos impulsos. Já no budismo, o desejo desenfreado, aquilo que nós procuramos só porque nos dá prazer, é visto como a raiz de todo sofrimento. E hoje, eu acho que hoje nós vivemos na sociedade mais focada para o prazer de sempre, não é? Hoje temos distrações a cada segundo. Estamos entediados, vamos pegar no telemóvel. Estamos ansiosos, abrimos o frigorífico e comemos qualquer coisa. Sentimos-nos tristes, procuramos alguma coisa para consumir. Mas no fundo, se nós formos verdadeiros, será que isto está realmente a saciar-nos, a curar-nos, ou apenas a adormecer? Musashi está-nos aqui a fazer um convite para fazermos um pequeno treino, um treino de sobriedade interior. Um treino que nos vai devolver a nós próprios. E por isso eu convido-te agora a refletir neste princípio e tentares ver isto na tua própria vida. Consegues passar um dia inteiro sem procurar estímulos constantes? Consegues estar contigo próprio sem te refugiares em alguma coisa que te dê prazer imediato? Consegues tomar decisões guiado pelo que é certo e não apenas pelo que é confortável? Pensa bem nisto. Eu acho que praticamente ninguém hoje em dia consegue responder sim a estas perguntas. E eu próprio batalho todos os dias contra isto. E é por isso que eu acho tão fascinante esta filosofia, que já tem mais de, penso, 400 e tal anos. É extraordinário. É mesmo extraordinário. Quando te habituares a isto, quando conseguires viver com este princípio, vais começar a descobrir um outro tipo de prazer. Qual é esse prazer? O prazer da presença. O prazer da ação alinhada. O prazer da coerência entre o que sentes, o que sabes e o que fazes. Porque há um prazer que adormece. E nós já vimos qual é. Mas também há um que desperta. E era isto que Musashi falava, era deste segundo. O prazer que surge quando vives com verdade. Quando fazes o que tens de fazer, não porque é fácil, mas porque sabes que tem de ser feito. O prazer que não se persegue, mas que nasce da integridade. Por isso, da próxima vez que fores fazer algo porque é agradável, para,
Observa, respira e pergunta-te: isto está-me a aproximar de quem eu quero ser? E eu estou a usar este prazer ou ele está-me a utilizar? Não procures prazer por si mesmo. Não porque ele é mau, mas porque tu és maior do que ele e ele deve-te servir. E não ao contrário. E é quando deixas de o perseguir que começas finalmente a viver em paz. Inclusive a viver o prazer dentro de uma atmosfera de paz constante. E desta maneira encerramos aqui a jornada de hoje. Vimos 2 princípios que na realidade são 2 desafios, tanto para ti como para mim. Primeiro, aceitar tudo como é, sem resistência interior, e depois não procurar o prazer por si mesmo. Simples de ler, verdade, mas muito exigente de viver. Mas é neste tipo de exigência de que a alma desperta, não é? E que o caráter se forja. E que encontramos aquela liberdade interior de que Musashi falava. Ou seja, a liberdade de vivermos sem máscaras, sem dependências, com firmeza e com paz até no meio do caos. Se este episódio te tocou, te fez pensar ou te ajudou a recentrar, convido-te a subscrever ao nosso podcast aqui no YouTube ou na plataforma onde estejas a ouvir e não percas os próximos episódios. Não te esqueças também de subscrever à nossa newsletter. É verdade, agora temos a newsletter do Vitamina Filosófica, onde eu te mando e-mails durante a semana para te relembrar das melhores ideias e dos melhores pensamentos a que a humanidade tem produzido. Vais poder encontrar isso aqui na descrição do nosso episódio. E se achares que este conteúdo pode ser útil a alguém que esteja a atravessar um momento de dúvida, busca interior ou simplesmente também adora filosofia, partilha. Às vezes basta uma ideia certa, no momento certo, para mudar tudo. Até ao próximo episódio. Lembra-te, caminha com leveza e nunca, nunca te desvies do teu caminho.